E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tranquilo? Davi aqui. Como passaram essa semana? Tudo na paz? Que bom. Eu tô fazendo esse vídeo para essa semana, meio que uma continuação do que a gente estava falando semana passada, que é sobre a importância de estudar a história da forma correta, né? A história, ela é um pouco complicada, principalmente quando a gente lida com questões assim mais ideológicas, questões religiosas, questões assim que barram um pouco na fronteira do que é verdade e o que não é. E isso muitas vezes pode ser interpretado de formas diferentes, né? Às vezes um assunto ele pode ter várias visões e isso gera dissidências, gera contendas. É só a gente observar o mundo, né, os conflitos do mundo, a maioria dos conflitos do mundo, eles são feitos, ocorrem, se iniciam por causa disso. E um detalhe que eu queria trazer para vocês, pelo menos nesse vídeo, não vou me estender muito, vai ser um vídeo curto, né? É a questão de como a história hoje ela é difundida de uma maneira um pouco irresponsável, né? Se é que vocês conseguem acompanhar vamos ver se vocês conseguem acompanhar esse raciocínio meu, né? Às vezes eu sou meio travado para desenvolver um assunto assim logo de cabeça, mas, por exemplo, uma das questões que a gente vê hoje, né, na difusão, na propagação do ensino de história, são as mídias, né? Tem um canal específico que, né, diz que fala de história, mas não fala nada de história, não vou falar dele aqui, porque, né, vocês já sabem qual que eu estou falando. Esse canal ele fala muitas coisas relacionadas a pseudociências, e isso atrapalha para quem quer estudar história, né? Vamos convir. Uma das programações desse canal fala muito sobre os alienígenas do passado, né? Vocês até sabem qual que eu estou falando, né? É esse canal mesmo. Só que é interessante observar que às vezes o jeito que o assunto ele é entregue, né, na forma de mídia, com uma superprodução, com entrevistas e tudo mais, dá um ar de credibilidade naquilo, né? Muita gente acredita que realmente há uma conspiração, há alguma coisa que esteja sendo velada, né? Mas será mesmo? O que vocês acham? Deixa nos comentários aí. O que vocês acham mesmo que, por exemplo, os nossos ancestrais tiveram contato com seres de outro planeta, outra dimensão, que ajudou a construir todos esses monumentos que a gente vê, com pirâmides, né, Chichen Itza, as linhas de Nazca, né? Stonehenge, por exemplo, muita gente fala que Stonehenge era um local de pouso de espaçonave. Por que esse tipo de ensino ele é tão difundido hoje? Será que ele realmente é crível? O que vocês acham? O ponto de partida que a gente pode tomar para entender a origem dessa forma de pensamento, né, muito difundida, começa em 1968, com Erich von Däniken, né? Vocês já devem conhecer esse nome, né? Erich von Däniken ele popularizou-se no livro Eram os Deuses Astronautas, em inglês, né? Ele, se não me engano, ele se chama Chariot of Gods. Esse livro ele popularizou alguns pontos centrais, em que Däniken ele pega da Bíblia, ele pega de teorias antigas a respeito, por exemplo, de Atlântida, a respeito dos Anunnaki, que eram os deuses sumerianos, né? E ele pega essa amálgama de tradições, de lendas, de escritos que até a época que ele escreveu não tinha uma comprovação, não tinha um estudo mais profundo como tem hoje. Ele usa como uma base para sustentar a tese de que antigamente os nossos ancestrais eles tiveram um apoio extraterrestre para construir sua civilização, para construir sua língua, a genética, entendeu? As suas cidades. E isso se popularizou muito nos anos 60. É bom a gente lembrar que nos anos 60 a difusão
relatos de OVNIs, Guerra Fria, né, o mundo polarizado, União Soviética contra os Estados Unidos, ameaça nuclear. O mundo naquele período ele estava caótico. E esse tipo de informação caiu certinho, como luva, para as pessoas eles poderem se entreter com alguma coisa mais amena, uma coisa diferente, uma coisa que desse algum tipo de esperança, algum conforto. Porque, pare e pensa, se você sabe que tem algum apoio extraterrestre, digamos assim, né, ainda mais para as pessoas naquela época, a vida pode parecer um pouco mais interessante, um pouco mais mágica, né? E isso para muita gente é importante. No entanto, Daniken, ele fez esse livro, mas ele não teve o cuidado de expor de forma correta as fontes dele. E isso que é o interessante. É interessante porque Daniken ele afirma em seu livro que as pirâmides, por exemplo, as do Egito, elas estavam muito além das capacidades que os egípcios tinham naquela época de construção, de engenharia. Ele afirma que os blocos, a estrutura, a dimensão, o método, né, de produzir aquela estrutura, tudo aquilo foi por orientação extraterrestre. Que os egípcios consideravam esses seres como deuses, faziam isso para agradar esses deuses, né? Hoje eles chegam a argumentar que a pirâmide era como se fosse uma bateria gigante, né? Para que ninguém explica, mas essas são algumas teorias, né, que brotam em cima de outras teorias e todas sem nenhuma prova. Por exemplo, a construção das pirâmides. Não só tem pirâmide no Egito. Tem pirâmide, por exemplo, em Chichén Itzá. Tem pirâmide na China, lá em Xi'an, se não me engano, do imperador Qin Shi Huangdi, né, imperador amarelo. Tem pirâmide também no Peru, em Caral, né? Então, todos esses lugares têm pirâmide. Daí, o que a pessoa que quer defender essa teoria, ela pensa? Tá bom, tem pirâmide no Egito, tem pirâmide no México, pirâmide na China. Logo, foram alienígenas que foram passeando pelo planeta, descia, via lá os humanos e ensinava, ó, você pega uma pedra, põe em cima de outro, põe em cima de outro, põe em cima de outro. Você consegue entender como isso não tem lógica? Então, é a mesma coisa que dizer, por exemplo, que um chinês de 5.000 anos atrás, ele não sabia fazer uma casa de barro. Igual um egípcio não conseguia fazer uma casa de barro. Não tem lógica. Vocês percebem? Então, porque eu construo uma casa, outra pessoa não poderia construir uma casa de barro da mesma forma, do mesmo jeito, em outra parte do mundo? Não, porque nós vivemos num planeta que tem todos os materiais iguais. Assim, lógico, distribuídos de forma diferente, vocês me entendem. Eu sei que se eu pegar barro, esquentar, moldar, ele vira um bloco, que vários desses blocos formam uma casa, uma parede, boto palha em cima, madeira, e vira uma casa. Então quer dizer que se você encontrar uma casa antiga lá na Suméria, foi uma invenção do alienígena. É isso? Não. Quer dizer que um ser humano ele teve a inteligência de construir aquela casa. Igual o mesmo humano, na mesma época, em Harappa, em Xi'an, em Caral, eles também construíam baseados nos materiais que eles tinham. Ou era pedra, ou era barro. Então o Daniken ele extrapola o limite da lógica. Porque, tá, tudo bem, a pirâmide de Gizé, por exemplo, eu nunca fui lá, mas é algo magnífico. Tem uma simetria, tem um posicionamento que realmente impressiona. Mas isso quer dizer que foram alienígenas que usaram uma ponte rolante e ficaram pilhando? Não. É a lógica, né?
Alegações extraordinárias requerem provas extraordinárias. Eu estou dando exemplo só das pirâmides. Tem outras coisas que ele fala no livro dele. Mas, porque o foco não é... Entendam, eu não estou querendo denegrir a imagem dele, muito pelo contrário. O livro dele, ele faz você raciocinar, ele faz você ver por outra perspectiva. É importante, mesmo que você não acredite, ou que você não goste, ou que você goste, que você leia. A leitura, ela amplia a mente. Você não precisa ler algo que a pessoa concorda com você, mas você tem que entender que você tem que filtrar aquilo que você está lendo. No caso, esse livro, Chariots of Gods, Daniken ele explica sobre isso de uma forma anacrônica. Por exemplo, um outro exemplo que ele fala são das pinturas, né, dos astecas. A pintura é uma ilustração, na verdade. Ela está presente num códice antigo mesoamericano chamado atualmente de Codex Borgia. Esse códice ele foi feito antes da conquista espanhola. São, se não me engano, 39 folhas que são entredobradas assim, né? E esse códice ele tem numa das ilustrações dele, tem um personagem sentado numa posição muito peculiar, como se ele estivesse sentado dentro de um cockpit de uma nave, né? Os pés, as mãos, a postura dele sentado, tem até parece que uma máscara na face dele. E isso Daniken ele interpreta como se esse personagem, ou essa cultura, tivesse tido acesso a uma espaçonave. Só que não há nenhuma evidência de que aquela representação, feita há mais de 600 anos atrás, ela tenha sido feita representando uma espaçonave. Daniken ele associa ao que ele viu na época em que ele escreveu esse livro, que são a era da exploração espacial, com os foguetes, com o capacete, com, né, toda aquela parafernália tecnológica, né, da Guerra Fria. Então ele associou uma pintura antiga mesoamericana com algo que ele viu na época em que ele escreveu aquele livro, que é uma espaçonave. Isso se chama anacronismo. Anacronismo é isso. É considerar que as culturas indígenas elas não tinham uma sociedade, uma cultura civilizada antes da chegada dos europeus, por exemplo. Isso é um anacronismo, né? É a mesma coisa que colocar, por exemplo, uma música de rock num filme ambientado na era medieval. É um anacronismo, entende? Não é para um intuito lúdico, vale, é interessante, é algo divertido, é algo que entretém. Mas para expor como uma verdade absoluta de uma coisa que a gente não tem comprovação, isso não tem lógica. Então, o resumo de tudo, já estou me estendendo muito nesse vídeo, mas o resumo disso é que não há nenhuma evidência material, nenhuma evidência acadêmica, não tem nada na academia que corrobore tudo aquilo que a gente vê naquele canal de televisão. Não tem nada que corrobore com o que Daniken escreveu em Chariots of Gods. Não tem nada. Se tiver, alguém apresenta, porque não tem. Ah, mas eu vi alguém falando isso ou aquilo. Tudo bem, né? Há pessoas que acreditam, que querem acreditar, e tudo bem. Entendo que eu não estou aqui como dono da verdade, eu não estou aqui para desmistificar nada. Eu só estou querendo entender com vocês, ver com vocês, o que a gente estava conversando no vídeo anterior, sobre como entender história. Por exemplo, as pirâmides, elas são uma construção magnífica, feita por humanos. Não tem nada ali que indique que houve alguma intervenção espacial. Como eu dei o exemplo da casa, né? Pessoas constroem casa, independente da localização que vive. As pirâmides são um exemplo supremo de uma construção de uma casa ordenada para abrigar uma divindade, que era o rei deles na época, né? Tanto no Egito como na China, né? No caso dos mesoamericanos, eles eram feitos para
estar acima, né? Porque eles viviam numa planície, né? A maioria deles viviam numa planície, aí era como se fosse uma montanha para se aproximar do Deus deles, o Sol, fazer sacrifícios. Então, todas essas estruturas antigas, elas não foram feitas por alienígenas, foram feitas por humanos. E não há nenhuma indicação do contrário. Eles têm propósitos diferentes, eles têm períodos diferentes. Entendam que quando a gente se aprofunda em história, isso é um achismo meu, amigos. Entendam. Você tem que ver todos os lados. Tem esse lado, né, da pseudociência, pseudoarqueologia e tudo mais, e tem o lado da academia. Você pega os dois e coloca um da frente com o outro como espelho. O que é mais lógico? Né? A famosa navalha de Ockham. Humanos terem construído pedra, feito uma estrutura de pedra para algum propósito religioso, algum propósito político, ou uma cultura de outro lado da galáxia chegar aqui para empilhar pedra. Não é uma arrogância você entender de forma lógica uma coisa bem básica. Mas, assim, isso é uma opinião minha. Né? Eu tenho essa dinâmica de entender as coisas. Davi, esse sou eu. Não sou o dono da verdade, não sou nem professor. Eu sou um cara que lê. Mas isso daí vocês têm que entender que você não precisa ser um acadêmico para entender questões básicas de lógica. Questões básicas de você olhar uma coisa dessa, por exemplo, assistir um programa daquele e você entender, poxa, é divertido, é interessante esse ponto de vista, mas qual é a prova? Evidência. Cadê o material? Matéria. Um suíço escreveu aquilo. Legal. Mas onde ele se baseou? Qual é a fonte? Sempre procurem fontes. Você vai se deparar com fontes ruins, fontes estranhas, fontes que não diz nada com nada, mas procure, né? Leia, entenda. Então, amigos, assim, para concluir esse vídeo, já falei bastante já, né? Eu falei que ia ser rápido. Esse papo que eu estou fazendo com vocês é para tentar juntar vocês num modo de pensar mais, não digo cético, mas um modo de pensar mais racional. A gente não pode, por exemplo, muita gente fala, nossa, o comunismo ele foi bom por isso, isso, aquilo, o capitalismo é ruim por isso, isso, aquilo, e vice-versa. O capitalismo é bom por isso, 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 o comunismo é ruim por isso, isso. Não é bem assim. Existem polos, existem ideologias diferentes, existem religiões diferentes. O mundo ele é muito grande para nós, seres humanos. Nós somos pequeniníssimos, muito pequenininhos. E o seu ponto de vista, muitas vezes, não coaduna com o ponto de vista de um outro ser humano do outro lado do planeta. Quer dizer que aquele lá está errado? Não. Quer dizer que você está errado? Não também. Mas quem que está certo e quem que está errado? Depende. Você está usando a lógica? Você está usando o método científico? Você está usando fontes, evidências? E essas evidências são falseáveis? Esse é o ponto. Então, amigos, assim, só para concluir, eu queria só trazer essa reflexão com vocês. Eu estava lendo sobre isso, eu assisti um programa esses dias, eu fiquei com isso na cabeça e falei, é divertido assistir, mas não tem... imagina, o trabalho que aqueles coitados tiveram naquele deserto para fazer a ponte e um ET ganhar o crédito. Eu estou sendo bem simplista nesse argumento, mas é isso. Então, amigos, essa é a reflexão que eu queria trazer com vocês. É uma coisa meio, na minha cabeça, meio absurda, né? Esse tipo de teorias. Mas é como eu penso. Se você concorda ou discorda, deixe nos comentários. Já falei, eu não sou o dono da verdade. Isso daí é uma opinião minha. Né? Você pode discordar à vontade. Não fica brigando nos comentários, por favor. Mas e deixa nos comentários o que vocês acham disso. Né? Se vocês têm algum contraponto ou não, eu estou aberto para conversar com vocês. Né? Já falei, eu estou me expondo aqui para a gente ter essa conversa. Né?
Eu fico vendo algumas coisas assim, fico lendo, fico pesquisando. E eu sinto essa vontade de conversar com outras pessoas sobre o mesmo assunto, que às vezes é difícil, né, falar de história, não é com qualquer um que a gente consegue isso. E eu tô aqui me expondo para vocês pra gente ter essa papo, ter essa conversa, tá bom? Então é isso, amigos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, essa forma como eu expliquei o meu ponto de vista, né, a forma como eu organizo as ideias na minha cabeça. Espero que vocês tenham a sua própria forma de organizar também as ideias na sua própria cabeça. E vamos debater, assim, de forma respeitosa, claro, esse assunto, né? Se você acha mesmo que houve ou há alguma coisa externa da gente, deixe nos comentários, põe o seu ponto. Esses dias um rapaz nos comentários, eu não lembro nem do assunto. Daí eu perguntei, tá, mas e a fonte? Daí ele só respondeu, pesquisa na internet. Meu, entendeu? Não é isso que eu estou querendo. Eu estou querendo que vocês me deem as suas fontes, se vocês tiverem, né? Para eu pesquisar, eu ler. Se eu tiver errado, eu vou chegar aqui para vocês e falar, ó, aquele assunto que eu falei, né, não era bem assim, eu estava equivocado. Não tem problema. Não é problema estar errado. O problema é você ver que está errado e não aceitar que ser corrigido. Aí é um problema. Não é assim que se faz ciência. Não é assim que você estuda. Entendeu, amigos? Mas tá bom? Vou ficar por aqui, né? Deixem os seus comentários, deixem um joinha, compartilha por favor esse vídeo, se você achar interessante, é lógico, né? E ficamos assim, amigos. A semana que vem eu vou tentar abordar algum outro assunto e espero vocês no próximo vídeo, tá bom? Até a próxima história.